vamos retornando ali. Então, o que acontece? Eu estava explicando ali a parte de, aqui no caso, diretamente, inversamente proporcional, depois a gente foi fazendo as contas, eliminando aqui no caso as frações que eram que não estavam na forma irredutível, reduzir, aí reduzir de novo, até chegar numa regra de 3 simples. Chegando na regra de 3 simples, a gente consegue resolver. Então, todo o trabalho inicial que a gente tem, quando a gente tem regra de 3 composta, é transformar aquela fração, esse conjunto todo de frações aqui, que é mais complicado, numa coisa bem mais simples. E como é que a gente vai fazendo isso? Basicamente é reduzindo as frações. Eu pego a fração e divido ela em cima e embaixo pelo número que vai podendo. Então, assim, o grande trabalho aqui é isso, é de vocês conseguirem reduzir essas frações. Claro, a parte de identificar se é diretamente ou inversamente proporcional é uma coisa que vocês precisam treinar. Só que como é que a gente treina isso? É analisando ali, ó, vou pegar analisando essa coluna aqui em relação à outra. As duas crescem junto, uma cresce, a outra diminui, como é que funciona? E aí isso é lendo o texto, lendo as informações que a gente tem ali. Eu vou pegar mais um exemplo aqui para a gente, tá? Aparece aqui logo em seguida também na página 102, aparece mais um exemplo de uma tabela que é, no caso, uma regra de 3 composta, e a gente vai transformar, no caso agora só com essas informações aqui, no mesmo, praticamente no mesmo problema que a gente teve ali no anterior, tá? Então, olha só, vou ler para vocês aqui. Veja outro exemplo. Trabalhando 8 horas por dia, 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho, descarregam 240 caixas de um caminhão. Se trabalharem 10 horas no mesmo ritmo, quantos funcionários vão ser necessários para descarregar 600 caixas? Está vendo? A gente tem 3 informações distintas. Horas, quantidade de funcionários e caixas. Então, eu vou montar uma tabela com essas 3 informações. Eu vou pegar e vou fazer lá do começo, tá? Então, ó, essas 3 informações ali de novo. Horas, caixas e funcionários. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, horas, caixas e funcionários, que é o nosso Fzinho aqui de funcionários, tá? Então, são essas 3 informações que a gente tem ali, ó. Então, eu vou pegar a primeira informação que a gente tem. 8 horas, 16 funcionários, 240 caixas. 8 horas, 16 funcionários, 240 caixas. Ok, vamos para a segunda informação. 10 horas, quantos funcionários, 600 caixas. Isso é isso. Beleza, tá vendo? Eu peguei e montei aqui a nossa tabela com praticamente a mesma ideia que a anterior, tá? O que eu preciso analisar de primeira? Eu tenho que sempre pensar o seguinte, ó, essa coluna aqui que tem o nosso X é o que eu vou separar depois lá na frente sozinha. Eu já vou escrever aqui do lado, tá? Que é isso daqui, ó. 16 sobre X, tá? Essa daqui sempre fica sozinha de um lado. Já coloca o nosso igual aqui. Beleza. Só que antes da gente passar as informações lá para a equação de fato, eu preciso saber se essa coluna aqui, ó, ela é diretamente proporcional e se essa daqui ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aí sim eu vou passar lá para o outro lado, invertendo ou não. Então vamos lá. Vamos analisar. Quanto mais funcionários eu tenho, mais caixas eles conseguem descarregar, ou quanto mais funcionários eu tenho, menos caixas eles conseguem descarregar? Vocês respondem para mim. Mais funcionários, mais caixas. Isso. Então, se é mais funcionários, mais caixas, ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? É inversamente. Não, não, não. Quanto mais é diretamente. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser diretamente proporcional. Beleza. Agora, vamos pegar outra informação. Quanto mais funcionários eu tenho, eu vou precisar de menos horas para fazer esse trabalho ou de mais horas para fazer esse trabalho? É
quanto mais funcionários, eu vou precisar de mais horas para fazer o mesmo trabalho ou menos horas para fazer o mesmo trabalho? Menos horas. Menos horas. Então, é inversamente ou diretamente? Diretamente. Não, olha só. Quando aumenta um e o outro diminui, a gente vai falar que é inversamente. Ah, é verdade. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o outro vai ser inversamente proporcional. Então, o que, que acontece? Essa coluna, em relação às caixas, vai ser diretamente proporcional, e quanto mais funcionários, mais caixas eu vou conseguir descarregar. E essa coluna, em relação às horas, vai ser o seguinte: quanto mais funcionários eu tiver, menos tempo eu vou precisar para fazer a mesma atividade. Então, vai ser inversamente proporcional. Então, essa coluna aqui eu não inverto, e essa daqui eu vou inverter. Eu vou copiar aqui o 240 sobre 600, não invertendo. Então, aqui ó, vai ficar 240 sobre os 600. A gente sempre vai multiplicar essa parte aqui, tá? A parte que não tem o x multiplica daquele mesmo lado. E esse daqui, que é inversamente proporcional, eu preciso inverter. Então, vai ficar 10 sobre 8. Então, olha só, repetindo. Eu inverti esse daqui porque ele é inversamente proporcional. Ok. Feito isso, o que, que eu preciso fazer para resolver essa equação? Eu preciso reduzir essas frações porque estão números muito grandes. Então, em vez de a gente trabalhar com números muito grandes, a gente pode trabalhar com números menores, né? Então, beleza. Vou pegar e vou multiplicar primeiro aqui, depois eu vou reduzir no final, que vai ficar mais fácil nesse caso aqui. Quanto que dá 240 vezes o 10? 2.400. 2.400. Então, na parte de cima ficou 2.400. Agora, 600 vezes 800, fica quanto? Vezes 8, né? Opa! 600 vezes 8, dá quanto? Finge que não tem zero. 6 vezes 8 dá 48. Coloca os dois zeros no final. 4.800. Ok. Então, na parte de cima ficou isso, na parte de baixo ficou isso. Vou repetir, vou escrever aqui maior, para a gente conseguir trabalhar mais fácil aqui. Então, aqui na parte de cima ficou 2.400. 2.400. Na parte de baixo, 4.800. Ok. O que eu posso fazer para reduzir essa fração aqui de uma maneira bem rápida, bem simples? Dividir por... Não sei. Primeiro, eu já posso cortar os dois zeros aqui, né? Que é a mesma coisa que dividir por 100 em cima e embaixo. Vai ficar 24 sobre 48. Então, aqui já tem uma redução bem grande. Então, ficou 24 sobre 48. Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto para reduzir mais ainda essa fração? 2. Quanto? 2. Por 12, né? Por 12, que aí já vai reduzir bastante aqui. Ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 12, ó, ali fica 16 sobre x. Se eu dividir por 12, vai ficar 2. E aqui embaixo fica 4. Ainda dá para reduzir mais. Posso dividir em cima e embaixo de novo por 2. Vai ficar 1 sobre 2. Ficar 16 sobre x. E aqui vai ficar 1 sobre 2. Essa regra de 3 agora é bem fácil da gente resolver, né? Multiplica cruzado aqui. E vai ficar x igual a 32. Então, a quantidade de funcionários, isso, a quantidade de funcionários que eu vou precisar para fazer aquele trabalho ali, descarregar em 10 horas, 600 caixas, vai ser 24 funcionários. Vamos revisar aqui para entender o que eu fiz aqui passo a passo. Primeira coisa é montar a tabela. Montou a tabela, o que eu tenho que fazer em seguida? Verificar a coluna que tem o x em relação às outras colunas, se são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Como é que vocês sabem isso? Porque essa pergunta é a pergunta que parece difícil para vocês. Vocês olham, se eu tiver uma quantidade de funcionários e descarrego uma quantidade de caixas, se eu aumentar a quantidade de funcionários, o que vocês acham que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de caixas ou vai aumentar a quantidade de caixas que vai ser descarregada? Agora é o momento que vocês falam.
Quando eu aumento a quantidade de funcionários, aumenta a quantidade de caixas ou reduz a quantidade de caixas? Aumenta a quantidade de caixas. Aumenta a quantidade de caixas, porque vai Então ter é mais direto gente. dessa vez, né? Então, é diretamente proporcional. Daqui, da quantidade de funcionários por caixa, é diretamente proporcional. Agora, a gente vai analisar uma outra coisa. A quantidade de funcionários em relação à quantidade de horas trabalhadas. Então, vamos lá. Se eu aumento a quantidade de funcionários, vai reduzir o número de horas que eles vão trabalhar ou vai aumentar a quantidade de horas que eles vão trabalhar? Que eles vão trabalhar vai diminuir. Sim, vai diminuir, né? Então, se aumenta a É quantidade de inverso. funcionários, reduz a quantidade de horas. Então, vai ser inversamente proporcional, porque tem mais gente trabalhando para fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, vai ser inversamente proporcional. Por que eu preciso saber se é diretamente ou inversamente? Porque na hora que eu vou montar, eu tenho que lembrar que no inversamente eu preciso inverter a fração, que foi o que a gente fez aqui logo em seguida, tá vendo? Ó? Era 8 sobre 10, eu escrevi 10 sobre 8. Por quê? Porque é inversamente proporcional. E aí, do lado em que não tem o x, a gente multiplica de forma direta aqui, tá vendo? Ó? Não é multiplicar cruzado aqui, é esse vezes esse mesmo, tá vendo? Ó? 240 vezes o 10, esse vezes esse, porque para multiplicar cruzado tem que estar o igual aqui no meio. Aí eu reduzo essa fração, reduzo essa fração, reduzo essa fração, a gente pode ir reduzindo, fração equivalente, até chegar num negócio bem fácil. Ó. Aqui já está bem simples, tá? Aqui é bem simples. Aí aqui a gente vai resolver qual é o valor do x. Multiplica cruzado e aí chega no resultado. Foi? Eu sei que essa coisa de regra de três compostos é uma coisa um pouquinho mais complicada, que depende de uma metodologia, não é tão simples para a gente resolver de primeira ou resolver de cabeça, mas é uma coisa que dá para fazer com um certo treino, tá? Então, vocês têm que montar a tabela, falar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, reduzindo as contas, reduzindo as contas, reduzindo as contas, até chegar na regra de 3, e aí na regra de 3 a gente resolve como a gente já sabia resolver antes. Professora, eu não entendi muito isso do diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá, mas isso a gente já começou nos exercícios passados, Enzo. Aqui, ó, tipo, quando a gente resolveu aqui o exercício 42, 43, 44, 45, a gente estava usando esse lance do diretamente proporcional. Certo? Mas eu não entendi muito bem quando é que você usa ele. Tá. A ideia do diretamente e do inversamente é, no diretamente, a gente não precisa inverter a fração quando a gente monta o problema. No inversamente, eu preciso inverter a fração, porque é inversamente, e aí eu consigo resolver o nosso problema. Foi a coisa que a gente estava vendo antes ali, ó. Se eu pegar aí assim, ó, vou ler de novo o problema 44, que a gente já resolveu e que a gente já tinha entendido ali, ó. 10 pedreiros fazem uma coisa em 10 horas, um muro em 10 horas. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, vai aumentar a quantidade de horas? Não. Então, vai ser inversamente proporcional. Como é que eu uso isso? Na hora que eu for montar a tabela, na hora de resolver a regra de 3, eu tenho que inverter o lado que não tem o x. Que foi o que a gente estava fazendo antes. E é o que a gente vai fazer agora. Tá vendo? Eu usei essa mesma ideia aqui, ó. Eu tive que inverter o 10 sobre 8, porque antes aqui estava escrito 8 sobre 10. Só que se eu não inverter aqui, o resultado vai estar errado. Porque aí eu vou aumentar a quantidade de funcionários e não vai reduzir a quantidade de horas. O que vai estar errado? Tipo, se eu tenho uma pessoa para varrer o quintal. Essa pessoa demora 10 horas para varrer o quintal. É um quintal muito grande. Se eu pego e coloco 2 pessoas para varrer o quintal, o que vai acontecer? Vai levar 20 horas? Não, vai levar 5 horas. Por quê? Porque as pessoas vão conseguir fazer a mesma coisa muito mais rápido, vai fazer em dobro. Se eu colocar 10 pessoas para varrer o quintal, esse mesmo quintal, vai demorar quanto tempo? Eu tinha, antes de uma pessoa, vai demorar 1 hora, tá vendo? Então, quanto mais aumenta o número de pessoas, menos é o número de horas. Isso é o inversamente proporcional. E essa noção vocês têm, vocês sabem disso. Tipo, eu vou lavar a louça, tem uma pia gigante de louça. Se eu for lavar sozinho, vai demorar um tempo. Se tiver 2 cubas ali onde a gente consegue lavar a louça, se tiver uma outra pessoa lavando junto comigo, vai demorar metade do tempo. Se eu tenho 2 máquinas de lavar,
e eu vou lavar uma quantidade de roupa, vai demorar tanto tempo. Se eu pego e divido essa mesma quantidade de duas em 4 máquinas de lavar roupa, vai acabar sendo mais rápido, porque eu vou ter que usar menos vezes aquela mesma máquina. Então, isso é uma ideia que vocês já sabem, isso é natural para vocês. A gente olha o mundo, a gente sabe o que é uma coisa, se eu aumentar a quantidade de coisa fazendo isso aqui, vai ser mais rápido. A gente sabe isso. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida real, a gente consegue perceber isso. Que é uma situação diferente do diretamente proporcional. Quando eu vou no mercado, eu compro 1 litro de leite, custa R$5. Se eu comprar 2 litros de leite, cada um vai custar R$2,50? Não, né? Vai aumentar, então eu vou ter que pagar R$10 por 2 litros de leite, porque cada leite custa R$5. Então não é porque eu estou levando mais que eu vou pagar menos. E só funciona na promoção, e mesmo assim, nenhuma promoção é inversamente proporcional, é bem diferente da proporcionalidade. Beleza, mas vocês têm que treinar para colocar isso em prática. Eu sei que no começo vai parecer um pouquinho difícil, vai patinar um pouquinho ali para fazer, mas a gente tem que treinar e a gente vai fazendo. Aí o que tem agora para fazer? A gente tem alguns exercícios para fazer sobre essa parte da matéria. Então eu vou começar agora, eu vou fazer mais um exemplo, tá? Que não está aparecendo ali aqui como exemplo, eu vou fazer mais um exemplo aqui, 47, e depois vocês vão fazer para mim a 48, 49, 50, 51 e 52, tá? Eu vou pegar a 47, vamos fazer junto, e vocês vão me ajudando a fazer aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, para ficar mais fácil da gente ler. Tá. Aqui, tá. Exercício 47, vamos lá. Gabriel, pode ler aí para mim e me ajuda a fazer essa aqui, vamos lá. Gabriel, Antônio. Tá. 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório em 5 horas. Segura Quantas um pouquinho. horas? Segura um pouquinho, segura. Tá, então você já falou ali, ó, 3 torneiras, 5.000 litros de água e tantas horas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que, Gabriel? Ela despeja 1.000 litros por 1 hora. Tá, mas antes disso a gente vai montar a tabela. Como é que a gente monta a tabela disso aqui? A gente tem 3 informações, ó. Tem a informação que é torneira, tem a informação que é a quantidade de água e tem a informação que é a quantidade de horas. Então, tem essas 3 informações. Então, eu vou montar a minha tabela. Torneira, litros e horas. Então, naquela primeira frase ali que você acabou de ler, pega as informações e vamos colocar nessa tabela. Então, ó, são 3 torneiras. Quantos litros? 5.000 litros. 5.000 litros. E 5 horas. E 5 horas, ok. Agora lê a segunda frase ali pra gente. Tá. Em quantas horas 6 torneiras despejam 6 litros de água? 6.000 litros de água. Então, olha só. 6 torneiras, 6.000 litros. Quantas horas? Então, a nossa pergunta está em... Tá em quê? A pergunta vai estar em que informações que a gente tem dessa tabela. Tá. Tipo, eu não entendi nessa questão, porque, olha... Em quantas horas? São 3 torneiras, ali dobra, tá, beleza. 3 para 6. Não, olha só, Gabriel, não tenta resolver de cabeça que você não vai conseguir. Vamos usar a tabela. Aonde que está a pergunta? Está em torneira, está em horas ou está em litros? Está em horas. Beleza, não, então, nossa... Isso está em horas, tá certo. Ó. Aqui está a nossa pergunta, está em horas. Quantos litros que tinham ali? 6.000 litros. 6.000 litros. E a outra informação é qual? 6 torneiras. 6 torneiras, beleza. Então, a gente tem a nossa tabela. Segundo o que a gente estava fazendo antes ali, qual é o próximo passo? Deixa eu apagar essas próximas partes aqui. Deixa eu... Opa, e tá ok. Aqui apaga. Aqui apaga. Aqui apaga. E aqui ok. Tá. Qual era o outro passo que a gente tinha depois de ter a tabela? O que a gente tinha que fazer? Tinha que... Alguém lembra? Momento de falar, pessoal. Vamos lá. Eu vou botar de novo no quadrinho aqui que estava a informação que eu fiz. Cadê? Opa, de tudo?
Não apaguei tudo. Tá aqui. O que eu fiz aqui? Aí tu. Não sei. Ah, tu botou que se é DP e IP, tipo, Isso, se é é diretamente direto proporcional. Isso. Então, o ou que, que, eu tenho inverso. que, o que eu tenho que fazer aqui no nosso problema agora? Tem que Tem dizer se é que ver. diretamente ou inversamente. Ok. Agora, É, como é que eu faço sim, isso? é inverso, né? Não, Porque. vamos Sim, lá. porque Só um quanto instantinho, mais Gabriel. torneiras, Tá, mas olha só. Distante. Como é que é? quanto mais torneiras, menos tempo. Tá, mas olha só, a gente tem que calcular o tempo em relação aos litros e o tempo em relação às torneiras, tá? Então, são duas análises que a gente tem que fazer ali. Não é dizer assim, é diretamente, inversamente. Não, a gente sempre tem que olhar, ele é inversamente em relação a quem? É sempre uma questão de relação. Eu tenho que pegar o X e analisar em cada uma das colunas. Se eu aumento a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de torneiras ou vai reduzir a quantidade de torneiras? Se aumentar a quantidade de horas, a torneira vai ficar igual. Não, vamos supor assim, ó, Ah, tá. Ah, tá. Se eu aumentar. Ah, tá. Entendi, agora entendi. Vai diminuir. isso vai diminuir. Então, assim, ó, quanto mais torneiras eu tenho, menos horas eu vou gastar. Então, ele é Sim. diretamente ou inversamente? É inversamente. Inversamente proporcional, beleza. Então, a gente sabe que essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, em relação a essa daqui, vai ser inversamente proporcional. IP, ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra coluna. Essa coluna aqui, em relação a essa daqui. Vamos Essa lá. é DP, porque quanto mais litros, mais horas. Exatamente. Então, quanto mais litros, mais horas. Então, o que, que vai acontecer? Quando eu vou montar o problema em relação a essa parte aqui, eu não preciso inverter a fração. Só que essa daqui, que é inversamente proporcional, a gente precisa inverter, porque ela é inversamente proporcional. Agora, vamos montar o nosso probleminha lá. Ó. Do lado sozinho aqui, eu sempre deixo o lugar onde tem o x, que era a nossa coluna aqui, ó, das horas. Ok. Igual, e aí eu copio as frações que estão ali. A fração que não está inversamente proporcional não precisa inverter, e a que está precisa inverter. Então, aqui, ó, o 5 sobre 5.000, ou 5.000 sobre 6.000 sem fazer nada aqui, que não é inversamente proporcional. E o que, que acontece ali com o inversamente proporcional? É... Como assim? Não entendi. O que, que a gente faz com o inversamente proporcional ali para colocar lá na tabela? Aqui na hora de montar a nossa conta. A gente precisa inverter, porque ele é inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 6 sobre 3, e não 3 sobre 6, como está aparecendo aqui. Porque inversamente proporcional, a gente precisa inverter. Ok, Não daqui tô para entendendo. É que, você tipo, fez toda a parte aqui de analisar o que era diretamente e inversamente. Na hora sim. de montar, a gente tem que usar essa informação. Os que são diretamente proporcionais, a gente não inverte, e os que são inversamente proporcionais, a gente inverte. Tá vendo? Aqui, Ah, ó, a entendi, fração era entendi. 3 sobre 6, a gente colocou 6 sobre 3. 6/3. Tá. O que, que dá para fazer agora nesses resultados aqui? O que, que eu posso fazer? Fica 2, Como assim fica 2? porque o 6 cabe duas vezes no 3 ali, na fração. Ah, tá, eu posso reduzir essa fração? Isso, muito É, bem. reduzir Então a eu fração, posso, é isso. posso escrever aqui, ó, 5 sobre taranã, igual. Essa parte aqui, ó, de 5.000 sobre 6.000 também, será que não dá para reduzir? Dá pra dividir por 5. Não, dá pra dividir por 1.000. E isso, divide por 1.000, aqui já fica bem mais fácil. Olha só, 5 e aqui fica 2 sobre 1. Olha só que facilidade agora. Uhum. E agora o que, que faz? É... Aí agora tem que. Não, Multiplicar, somar. É exatamente. multiplicar. Multiplica aqui, isso aqui é uma multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 2 e 6 vezes 1. Então vai ficar 5 sobre x igual
a 10 sobre 6. 10 sobre 6. Aí daqui para frente já fica bem fácil da gente resolver a nossa regra de 3, né? E já está no formato da regra de 3. O que faz agora, Gabriel? Aí agora dá para reduzir a fração ali, né? Dá para reduzir, mas se eu multiplicar cruzado aqui já resolve o nosso problema. Não sei. Ah, tá, dá para multiplicar. Sim? Dá quanto? Ah, tá. É da 10 vezes 6. Dá 60? Não, Gabriel. Multiplicar cruzado agora, regra de 3, lembra? Não entendi. Como assim? Não, mas não. Ó, deu 10 sobre 6. Gabriel, regra de 3 agora. 6 vezes 5. 6 vezes o 5 e 10 vezes o x. Ah, é que eu Vai não dar sei fazer 35 regra. dividido Eu por não 10 vai entendo. ficar Eu não consigo 3,5. entender a regra de 3. Como assim, Gabriel? Não consigo entender a regra de Tipo, 3. eu nunca consegui fazer regra de 3. Você está fazendo até agora, cara? Tudo que tu está fazendo aqui é regra de 3. Ah, eu sei lá. X igual a 3. Então, quando eu divido ali o 30 dividido por 10, fica igual a 3. Uhum. Beleza, então a resposta final que a gente vai ter para essa primeira aqui é o seguinte: vão ser a quantidade de horas que a gente vai precisar vai ser 3 horas para fazer esse mesmo trabalho aqui com as 6 torneiras com 6 mil litros de água, tá? Então, o que acontece? Agora vocês podem fazer os exercícios aqui, o 48, 49, até o 52. Isso, até o 52. Tá? Abram o livro lá, página 103. Ah, Quem não foi entendendo pode ir perguntando, tá? Qual que é a página? Qual que é a página? Página 103.
Professor, Diga, diga. na 48 ali, ó, um pacote com 40 cadernos de 70 páginas cada um tem medida de massa de 36 kg. Certo. Eu vou ter que fazer a multiplicação ali nos 40 cadernos de 70 páginas? Primeira coisa que você tem que fazer é a tabela. Você fez a Eu tabela? fiz, ó, eu coloquei 40 cadernos de 70 páginas e daí 36 kg. Ok. Aí depois tem uma outra linha na parte de baixo que é, aí no caso você vai perguntar qual que é a medida de massa, então quantos x, o x vai estar embaixo do quilogramas, você vai ter 35 cadernos e você vai ter 60 páginas. Aí você vai ter que analisar. Deixa eu montar essa tabela aqui para ficar fácil, para ficar mais visual aqui, tá? Deixa eu copiar aqui as informações. Caderno, página, quilo. Caderno, página, quilo. Tá, a gente tem ali 40 cadernos de 70 páginas, pesam 36 quilos. A gente tem outra informação ali, qual que é a medida de massa? 35 cadernos, 35 cadernos de 60 páginas. Enzo, pergunta para ti bem importante. Como é que você fez a análise aqui do que é diretamente e inversamente proporcional? Como você está dúvida na montagem? Mas Tá. eu acho que vai ser inversamente proporcional. Tem certeza? Vamos pensar o seguinte. Porque não vai aumentar. Olha só. Ah, tá. Enzo? Tá me escutando? Oi? Tá, vamos pensar o seguinte. Se você tem mais páginas, um caderno fica mais leve ou mais pesado? Mais pesado. Tá, então você já sabe que o número de páginas em relação à quantidade de pesos vai ser diretamente proporcional. Beleza. Agora vamos pensar a segunda coisa. Quanto mais cadernos eu tenho, mais pesado vai ser, ou quanto mais cadernos eu tenho, menos pesado vai ser? Mais pesado vai ser. Então, é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente? Como? Diretamente? Diretamente também. Então, os dois casos aqui vão ser diretamente. Então, as duas colunas não vão inverter. Então, essa daqui, ó, deixa eu colocar um coloridinho aqui, ó. Dessa daqui vai ser diretamente proporcional. Opa, feio. Aqui. Diretamente proporcional. E essa daqui para cá também vai ser diretamente proporcional. Tá? As duas colunas são diretamente proporcionais. E como é que a gente monta o resto agora, Enzo? Enzo? Então, é isso que eu estou te perguntando. Eu ainda Tá. tô com dúvida de Primeira... como montar Como é que monta? Tá, olha só. Eu falei lá nos dois problemas que eu resolvi. Aliás, nos três. A parte que tem o x fica isolada de um lado. Então, a parte ali que tem o x era 36. Então, vai ficar 36 sobre x. Coloca o igual. Ok. Agora, eu vou pegar as outras colunas e vou colocar ali do lado, invertendo ou não. Nesse caso, não vai inverter. Por que não vai inverter? Porque as duas são diretamente proporcionais. Então, eu vou copiar aqui, ó, o 70 sobre 60. Então, aqui, ó, 70 sobre 60 vezes, eu vou multiplicar, o 40 sobre 35. Beleza. Daqui para frente você precisa saber resolver isso. Que a gente já sabe, a gente já tem matemática suficiente no sétimo ano para fazer essa mesma coisa aqui. É só multiplicar as frações, reduz, multiplica cruzado, chega no resultado. Daqui para frente é tranquilo.
Professora, eu não entendi como é que vai fazer a 50. Vou ler ali a 50 para ti e a gente vai fazer o mesmo esquema que eu fiz ali, que é montar a tabela, tá? Vamos lá. Uma máquina produz 450 painéis de medida de 2 metros quadrados cada um, trabalhando 6 horas durante 5 dias. Tá, aqui é um pouquinho além, porque a gente tem mais informações. A gente tem 4 informações: quantidade de painéis, tamanho, horas e dias. Beleza, então eu vou colocar essas 4 informações ali pra gente, tá? Então a gente tem, deixa eu pegar aqui, painéis. Eu vou colocar aqui, ó, metros quadrados. A gente tem horas e dias. Horas e dias. Tá? Eu vou colocar as informações ali, ó. A gente tem 450 painéis, 450 painéis, cada painel tem 2 metros quadrados, 6 horas e 5 dias. 6 horas, 5 dias. Ok. Vamos lá, próxima informação. Quantos painéis de medida de 3 metros quadrados? Então, a nossa pergunta está em painéis. De 3 metros quadrados, 6 dias e 5 horas. 6 dias e 5 horas. Tá. Essa aqui é a tabela. Você não tinha conseguido montar a tabela, Laura? Era isso? Era. Tá. Aí, vamos já dar um spoiler aí pro pessoal que está fazendo, para ajudar também o pessoal, não só você. O que eu faço em seguida, eu tendo a tabela? Tem que colocar o diretamente. Isso, tem que colocar o diretamente ou inversamente em cada um. Vamos analisar o seguinte. Tamanho do painel em relação à quantidade de painéis. Vamos supor, se eu aumentar o tamanho do painel, ele vai conseguir fazer mais painéis ou menos painéis? Vamos supor, eu tinha um painel que era pequenininho. Menos. São menos, né? Então, quando eu aumentar a quantidade, quando eu aumentar o tamanho do painel, eu vou conseguir fazer menos. Então, essa relação é diretamente ou inversamente? Inversamente. Inversamente. Então, aqui, ó, como você já colocou aqui, vai ser inversamente. Ó. Então, daqui, ó, o tamanho em relação à quantidade de painéis vai ser inversamente proporcional. Beleza. Vamos para a próxima relação. Se eu aumentar a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de painéis ou vai reduzir a quantidade? Como? Aumentar. Vai aumentar. Então, daqui para cá, ó, em relação, vai ser diretamente proporcional, porque ele, né, no caso, vai aumentar. Aumenta a quantidade de horas, aumenta a quantidade de painéis. É como se uma máquina funcionasse durante mais tempo, né? Beleza. Agora, se eu aumentar a quantidade de dias, vai aumentar a quantidade de painéis ou vai reduzir a quantidade de painéis? Vai aumentar também. Então, aqui, essa última também vai ser diretamente proporcional. E aí, sim, a gente monta todas as coisas aqui com essa ideia. Então, eu vou pegar, vou deixar esse cara isolado, vou inverter esse carinha aqui, vou fazer a multiplicação entre cada uma dessas colunas aqui e pronto. E aí, o resultado sai bem fácil dessa, na verdade, tá? Ela parece que é complicada, porque tem mais uma coluna, mas não faz diferença, porque faz a multiplicação entre todos esses caras aqui que não tem o x e pronto. Foi ali, Laura? Foi. Tá, beleza. Tá, pessoal, olha só, a gente já vai entrar aqui nos nossos últimos minutos dessa aula.
E antes da gente finalizar aqui, eu já vou explicar algumas coisas que são importantes, tá? Primeira coisa que vocês têm para essa semana é continuar usando lá, fazer o nosso exercício que tem para entregar, que está postado lá no nosso Classroom, tá? Eu também vou colocar agora lá no Classroom, para lembrar de vocês lá no mural dessa tarefa aqui que a gente fez, tá? Eu vou copiar exatamente o que eu coloquei aqui, ó, página 103, do 48 ao 52. Isso vai ficar como tarefa para vocês para a próxima aula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, próxima aula, tarefa, próxima aula, página 103, exercícios do 48 a 52. E assim, pessoal, esse exercício é um pouquinho mais complicado mesmo no começo, mas depois vocês vão entendendo. A parte complicada ali é vocês Tinha acabado a minha montarem. internet, tipo, caiu a minha internet, eu consigo voltar aqui. Tudo bem aqui, eu já tô só explicando aqui as coisas para vocês, tá? Então aqui, eu postei lá no Classroom a tarefa aqui que vocês têm para fazer, no caso, no mural ali, como eu fiz, a mesma coisa que eu fiz ontem. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu vou pegar e vou perguntar para vocês mesmo, pessoas que não estão me respondendo, então, por favor, façam isso. Além dessa tarefinha ali que vocês têm, que é curtinha para fazer, vocês têm a tarefa para me entregar, que é o inicial para a gente começar a construir a nossa próxima prova. Provavelmente a gente vai ter mais um exercíciozinho, mais ou menos igual esse que eu mandei essa semana, tá? Mais um exercício, uma folhinha ali com exercício para vocês resolverem antes de fazer uma prova, e aí a gente vai ter uma prova dessa segunda parte do capítulo, e depois a gente vai ter uma prova do capítulo todo, tá? Então vão ter mais, além dessa tarefa que a gente tem para sexta-feira, para a próxima semana vai ter mais um exercíciozinho, depois a gente tem mais uma prova dessa segunda parte, e depois tem mais uma prova geral do capítulo. Com alguma dúvida das próximas tarefas que vocês têm para fazer aí, pessoal? Pode perguntar. Não. Tá tranquilo, né? Por favor, olhem sempre o Classroom, tá? Tipo, não deixar, tipo, eu vou ficar uma semana inteira sem olhar aquilo. Não. Olha, tipo, umas 2 vezes na semana. Vai ter aula de matemática? Eu dou uma olhadinha, ver se tem alguma coisa. Acabou a aula de matemática, ou tive aula de matemática ontem, vou lá dar uma olhadinha também, ver se o professor não publicou nada, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso. E, na dúvida, mandem mensagem para mim através do Classroom, ou mandem um e-mail para mim. Beleza? Tchau, tchau. Não esqueçam de entregar a atividade, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.